Muito boa noite a todos os irmãos que estão reunidos via Zoom, lá no Panamá, com o reverendo Ariel Cerruti, e também lá em Cali, Colômbia, que estão também reunidos com o reverendo Fábio Castrilhon, onde estão tendo este companheirismo ao redor da palavra de Deus e também estão ali empreendendo este esforço para a construção do auditório União e Fé, o qual peço a Deus que proveja tudo o que necessitem para que em breve esse auditório esteja levantado. E também todos que estão conectados pelos diferentes meios estão reunidos lá também no Chile, na Argentina e também no México e nos Estados Unidos também e em todos os países onde estão tendo companheirismo os irmãos de uma ou outra forma ao redor da palavra de Deus. Podem sentar se estão em pé aí. Assim, ler aqui uma porção de uma mensagem que nos pregou nosso irmão William Soto Santiago, o qual intitulou As Obras de Jesus ao entrar em Jerusalém, que foi pregado em domingo 13 de abril de 2014, aqui em Cayey, Porto Rico, e está lendo a Escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículo 37 ao 39 diz, capítulo 23, versículo 37 ao 39. Aqui está uma profecia que vai ser cumprida neste tempo final, relacionada à vinda do Messias, e está ligada a Israel. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste? Agora a vossa casa vos ficará deserta. Está profetizando, dando a conhecer o que vai acontecer a Jerusalém. O que vai acontecer a Jerusalém. Porque vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, que a profecia vai se repetir. Mas isso é sobre um novo pacto, e esse é o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Messias para o tempo final, que para o cristianismo é a segunda vinda de Cristo, para os judeus, a vinda do Messias prometido. É o mistério pelo qual houve silêncio no céu, como por meia hora em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Esse é o mistério do qual Cristo disse que nem os anjos no céu conheciam. E em uma ocasião disse, nem o Filho conhece quando será o dia e a hora. Mas depois que já morreu, foi sepultado e ressuscitou glorificado, daí em diante soube quando será. Quando seria o dia e a hora da vinda do Filho do Homem para o último dia. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando sua vinda. Como a segunda vinda de Cristo, os judeus estão esperando a vinda do Messias como a primeira vinda, porque não perceberam que veio 2000 anos atrás. No livro de citações do reverendo William Branham, ou de citações de mensagem do reverendo William Branham, ou de extratos de mensagem do reverendo William Branham, na página 155, parágrafo 1383, diz: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre esse grupo pequeno que vem com ele, sobre este asno manso e humilde, sem uma denominação, clamando, Hosana, o rei que vem, no nome do Senhor.
Isso é do que Cristo falou quando disse: não me vereis mais até que digais: bendito aquele que vem no nome do Senhor. Isso é sua segunda vinda. Agora vamos ir um momentinho ali ao livro de citações nessa página que ele nos leu ali, a página 155. Onde ele, nessa citação, ele escreve a chuva tardia e escreve também ali: o rei vem em um burrinho em sua segunda vinda. E ali também escreve Apocalipse 19, do 11 ao 19. E vejam o que continua dizendo aqui nosso irmão William. Depois que lê essa citação, volta essa partezinha onde ele continua ali. Depois que lê essa citação, diz: isso é do que Cristo falou quando disse: não me vereis mais até que digais: bendito aquele que vem no nome do Senhor. Isso é sua segunda vinda, a qual está esperando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como diz Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Na página 54 do livro de citações, nos diz, no parágrafo 468, porque essa escritura, vejam, nosso irmão William leu em repetidas ocasiões e muitas mensagens. Mas vejam, um pouquinho mais profundo, nessa escritura, o que está nos mostrando aí o Senhor. Porque diz que estamos esperando, diz o Salvador, o Senhor, ou seja, a sua segunda vinda, o Senhor Jesus Cristo, em sua segunda vinda, diz, o qual transformará agora para a transformação dos nossos corpos. Ele nos diz ali que se requer o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E vejam essa citação ali, da página 54, parágrafo 468, nos diz o reverendo William Branham: enquanto que vocês amem o mundo ou as coisas do mundo, então o amor de Deus não está em vocês ainda. Vem? Mas enquanto que vocês estão sobre isso, então vocês sabem que têm sua herança. Vem? Vocês estão em seu caminho para sua redenção plena. E essa não virá. Vem vocês? Até que nós primeiro temos que ver a Jesus. E ele escreve em sua segunda vinda. E aí ao ladinho escreve essa escritura de Filipenses 3, 20, traço, e não está essa cortadinha ali? Seguramente, pois 20 ao 21. E quando ele vier, então nós teremos um corpo como seu corpo, e nós seremos feitos como ele. Agora vejam a forma que estaria cumprindo sua vinda. A vemos ali na página 42 do livro de citações. Mas vejam aqui, em cima, ele escreve: primeiro temos que ver Jesus, vírgula, segunda vinda, a redenção do corpo.
Ou seja, que para a redenção do corpo, a transformação do corpo, cada escolhido de Deus primeiro tem que ver a segunda vinda do Senhor. Tem que ver Jesus em sua segunda vinda. Se não vê, ou seja, ver é entender, compreender, receber, crer. Se não vê, não pode receber esse corpo eterno e glorificado, como também, se não viam o Senhor em sua primeira vinda, se o viam, recebiam o novo nascimento, ou seja, vê-lo, crer, recebê-lo, aceitá-lo como seu Salvador. E obtinham as pessoas o novo nascimento, um corpo teofânico, vem? E para os que não viam, pois não podiam receber essas promessas, ou essas promessas do seu corpo teofânico. Criar um nascimento, criado por Deus, criado pela palavra. E para a segunda vinda do Senhor, o qual traz a promessa da redenção do corpo, se requer ver o cumprimento da sua segunda vinda para poder receber o que São Paulo ali nos fala em Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Agora, como é que ele estaria cumprindo essa promessa no meio da sua igreja, ali na página 42, que é uma escritura muito importante, ou esse extrato dessa mensagem, a visão de Patmos, que é do livro das Eras. Parágrafo 345 diz, Mateus 17, muito bem, depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Santiago e João em uma alta montanha em particular e foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado, o que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles. Transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol em sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá será Moisés e Elias. E na mensagem O Monte da Adoção, nos diz, pregado em 14 de outubro de 1984, nos diz, e 6 dias depois, ele levou Pedro em particular, a Tiago e a João, ao monte alto, e nesse monte ele se transfigurou diante deles, seu rosto como o sol. Por que como o sol? Porque a promessa da vinda do Senhor é como o sol de justiça, e em suas asas trará saúde, diz o profeta Malaquias. E ele ali estava mostrando a eles a visão da vinda do Filho do Homem nos dias finais. Ele aí adiantou o grande acontecimento da vinda do Filho do Homem nos dias finais. Mostrou a eles ali o que aconteceria, e mostrou a eles ali que para ver a vinda do Filho do Homem tinham que subir ao monte da adoção, ao monte onde Deus falaria e identificaria aquele que teria a mensagem para dar às pessoas. Ele ali também mostrou Moisés e Elias, um de cada lado, porque assim será a vinda do Filho do Homem nos dias finais. Virá, se cumprirá a vinda do Filho do Homem com Moisés e com Elias. E tudo isso em um monte, no monte da adoção, no monte de Sião. E tudo isso acontecerá como foi mostrado lá antes do Senhor ter a entrada triunfal em Jerusalém. Aconteceu a adoção de um filho, mostrando que a adoção do resto dos filhos de Deus ocorrerá antes da entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, para conquistar o coração dos hebreus neste tempo. Antes do libertador chegar ao povo hebreu com sua mensagem, ele se manifestará no monte de Sião. No monte de Sião, então, há um encontro para todos aqueles filhos de Deus que vão ser adotados. E o monte de Deus é a igreja do Senhor. Em que etapa? Na etapa da Era da Pedra Angular.
adotados, como aconteceu no tempo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Monte de Sião é o monte da adoção. Monte representa reino, e esse monte de Sião é o reino de Deus. Fomos chamados ao seu reino, e entramos no seu reino, e estamos aí para experimentar o que experimentaram lá Pedro, Tiago e João. Mas aqui nós o experimentaremos, não em visão, mas em realidade. Aquela visão passou, mas o que aquela visão representava não passará quando se tornar realidade neste tempo final, porque veremos o cumprimento da vinda do Filho do Homem, com poder e glória, vindo na glória de seu Pai com seus anjos, Moisés e Elias, que são as duas oliveiras, são esse ministério que estará no monte da adoção, no monte de Sião, assim como esteve lá no monte da transfiguração para a adoção daquele Filho de Deus que estava sendo adotado para depois ir a Jerusalém. Assim também aqui no monte da adoção, no monte de Sião, estará esse ministério de Moisés e Elias, como foi visto no monte da transfiguração para a adoção dos filhos de Deus que a receberão neste tempo final. Em Moisés e em Elias estarão representados todos aqueles que vão experimentar a grande bênção dos dias finais. Em Moisés e em Elias estão representados todos os filhos de Deus. Os mortos em Cristo que ressuscitarão estão representados em Moisés, o qual morreu, mas depois mas depois visto no Monte da Transfiguração. E os vivos em Cristo, que estarão no Monte da Transfiguração, no Monte de Sião, no Monte da Adoção, estão representados em Elias, o qual não viu morte, mas que foi transformado. Portanto, o ministério de Elias terá o segredo que nós necessitamos conhecer para não ver morte, mas ser transformados e viver por toda a eternidade, pois Elias não viu morte, mas que foi arrebatado para não ver morte, e Deus o levou em um carro de fogo. Mas embaixo diz, através das eras do passado, foram caminhando em frente o povo de Deus, os filhos de Deus, mas alguns ficaram na parte de baixo desse monte, porque não deu tempo para viver o momento, a etapa, a era, onde se podia chegar ao topo do monte. Uns foram ficando em diferentes lugares desse monte, mas em nenhum dos lugares onde eles ficaram se realizou a adoção dos filhos de Deus. Mesmo que o monte é o monte da adoção, porque a adoção se realiza no topo desse monte, no topo do monte de Sião, porque é a etapa ou era da adoção, a era da vinda do Filho do Homem no reino do seu Pai, na glória do seu Pai com Moisés e Elias, seus anjos mensageiros para o tempo da adoção no monte da adoção. Esses ministérios terão coisas muito importantes para nos comunicar. Portanto, estaremos muito alertas no monte da adoção para ouvir tudo o que se falará aí. Agora vejam, tudo que vai ser falado aí, vejam. O irmão Branham, também na página 54, que lemos ali, uma porção, vejam, no parágrafo 465, nos diz: Enoque, quem creu em Deus tanto, até o ponto que quando ele deu um passeio pela tarde com ele, cansado de estar na terra, e foi à casa com ele. Pode ser que eu não tenho esse tipo de fé. E diz, escreve fé de rapto aí em cima. Mas eu nunca me pararei na via de outro que tiver esse tipo de fé. E volto a escrever fé de rapto. Eu estarei agradecido com Deus por outro que possa dar um passeio pela tarde e não ter que morrer e ir direto para cima com ele. Eu gostaria de ter essa fé. Espero
tê-la no fim do caminho, ou antes desse tempo, se eu posso. E escreve fé de rápido também aí. E em cima escreve Enoque com fé de rapto. E também escreve, não me pararia diante a reticências. E também do lado direito escreve umas escrituras ali, Apocalipse 11, do 1 ao 14, 7, de 1 ao 17, 10, do 1 ao 11, 5, versículo 1, 8, versículo 1 e 6, do 1 ao 16. Agora vejam que diante a Jesus, um filho adotado, ninguém podia fazer frente. Porque ele foi enviado com uma comissão, a qual foi escutada ali, sendo falada ali por Moisés e Elias, da ida para Jerusalém. E ele, ao final, quando cumpriu essa obra, essa escritura, e essas palavras que ele dizia, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo. Vejam, e somente esteve 3 dias, no terceiro dia ressuscitou. Agora vejam, como Apocalipse 11, 3 dias e meio dizem, ou seja, é durante o 4º dia, o qual aí nos mostra algo muito importante, e é um ministério adotado. Agora, vejam o que continua dizendo aqui. Estamos na mensagem Monte da Adoção. Deixamos um extrato ali em pausa, mas já retornaremos. Depois de uns minutos, continua dizendo aqui. Ali somente falavam 3 pessoas. Os planos de Deus, Moisés e Elias, falando com o Senhor com relação à sua ida para Jerusalém. E o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Senhor Jesus Cristo, Moisés e Elias. Por isso é que mandou a mesma voz. Quando Pedro estava ainda falando, disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. Não podiam se colocar a falar outras pessoas. Continua dizendo, e é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho do homem, quem recebeu autoridade para falar. Por isso ele disse a voz, Deus disse, este é meu filho amado, no qual tenho contentamento, a ele ouvi. Aí estará o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, recebendo a mesma ordem, a mesma autoridade, para trazer a mensagem para todas as igrejas, para todas as nações, para todos os seres humanos. Aí se realizará a grande adoção do mensageiro com o seu grupo no tempo final. O mensageiro e os que receberam sua mensagem serão adotados no monte da adoção e receberão o que Adão perdeu, receberão título de propriedade, receberão toda a herança. E então esta terra experimentará algo grande, do qual somente tinha ouvido rumores, mas que verão com os seus próprios olhos. Agora os escolhidos vejam que para obter esse corpo eterno e glorificado, tem que ver o Senhor em sua segunda vinda. Porque para isso ele vem, que foi a escritura que lemos, de Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Este é o tempo da adoção. E isso se verá, esta adoção se verá num lugar, no monte da adoção, no monte de Sião. E quando estivermos no monte de Sião, tivermos subido ao topo do monte, ao topo do monte será a era eterna, a era da pedra angular. Porque o topo do monte lá, o que trouxe à vista de todos, foi algo de outra dimensão, de outro mundo, da dimensão eterna. E o que veremos e o que estará se manifestando virá da eternidade para nós.
Há muitos pregadores, há muitos adoradores, grandes pregadores, eloquentes pregadores, mas haverá uma voz em uma pessoa para ser ouvida por todas as pessoas, para que possam entender, para que possam conhecer o que estará acontecendo no Monte da Adoção. E mais adiante também continua dizendo, mas nós vivemos no tempo final. Nós vivemos no topo do Monte de Sião, do Monte da Adoção. E estando no Monte da Adoção, no topo desse monte, estaremos vendo essas mesmas coisas que foram vistas no Monte da Transfiguração. Veremos a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, na glória de seu Pai com seus anjos, com Moisés e Elias. Tudo isso será a grande visão que se materializará para nós. E depois, assim como daí desceu o Senhor para se manifestar em Jerusalém e cumprir o propósito pelo qual ele tinha vindo à terra, assim também será neste tempo final. Depois dessa grande adoção no monte, depois dessa grande adoção que se realizará, um grande trabalho conforme o plano divino. E aí então todo Israel será salvo, porque de Sião virá o libertador para Israel. E quando virem a vinda do Senhor com Moisés e com Elias, com seus anjos, eles vão crer, porque eles o verão depois da adoção. Depois da adoção desses ministérios, agora vejam algo aqui importante. O mesmo que os escolhidos vão estar vendo, o verão, o povo hebreu. O povo hebreu verá. Agora, essa bênção que terá o povo hebreu para poder ressuscitar depois da grande tribulação, tem que ver com essa bênção que estarão recebendo antes do rapto da igreja, antes da grande tribulação. Agora, porque vejam, as fátuas, elas não ressuscitam depois da tribulação, é depois do milênio, mas estes 144.000 sim. Vejam o importante e a importância de ver, entender, receber o conhecimento da sua segunda vinda, crer e ver primeiro. Vão ver então esses filhos de Deus já adotados, verão esses ministérios dos anjos do Senhor que virão com grande voz de trombeta para reunir todos os eleitos do povo hebreu também. Mas já esses ministérios, sendo os ministérios que estarão no monte da adoção, no topo, serão ministérios adotados. Agora, tem que compreender e fazer a diferença nisto que é muito importante. Uma coisa é a adoção de um ministério e outra coisa é a transformação desse corpo onde estão esses ministérios. Porque Jesus foi adotado e pôde colocar, dar sua vida para voltar a tomá-la. E quando ressuscitou em um corpo eterno e glorificado. Assim é o porquê em Apocalipse capítulo 11 o vemos novamente o Senhor em sua vinda, cumprindo e realizando uma obra, trazendo esse programa a cumprimento, e depois que termina, vejam, dá sua vida porque ninguém tira, ninguém pode tirar, dão sua vida aí, depois ressuscitam em um corpo eterno e glorificado. Agora,
Continua dizendo onde paramos, no livro de citações, na página 42, no parágrafo 345 diz, paramos onde dizia, e primeiro aparecerá, será Moisés e Elias. Agora note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e tornará os corações dos filhos aos pais. A Bíblia diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o viram, que era Elias. Depois, Moisés. E Israel voltando para cá, os guardiões da lei. E depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda? E aí é que ele escreve em cima, a adoção, escreve também Moisés e Elias é igual, a vinda do reino. E também escreve do lado para cima, todo lado diz, a vinda do Filho do Homem glorificado. E continua dizendo aqui na mensagem onde paramos as obras de Jesus ao entrar em Jerusalém, continua dizendo, para isso é sua segunda vinda à sua igreja, para transformar nossos corpos, os que estivermos vivos neste tempo, e para vir com os crentes que morreram fisicamente e ressuscitá-los em corpos eternos, corpos glorificados. Esse é o poderoso exército de Cristo. Os crentes que já morreram estão no paraíso em corpos angelicais que virão com ele em sua segunda vinda, e os vivos que sentarão com ele ao serem transformados. Se juntarão com um grupo que ressuscitará em corpos eternos. Essa chuva temporânea e tardia está prometida que virá. Deus enviará à terra chuva temporã e tardia. Agora vejam como essa parte aqui, quando ele diz que ele em sua segunda vinda virá com eles, os que estão no paraíso, porque assim foi em sua primeira vinda. Ele veio e cumpriu sua obra nesse ministério da primeira parte da semana número 70 da profecia de Daniel. E vejam que depois foi tirada a vida do Messias e passou pelo paraíso e trouxe os santos do Antigo Testamento e apareceram a muitos, diz, depois da ressurreição dele. E em sua segunda vinda ocorre o mesmo. Por isso é que aqui ele nos abre esse mistério, porque recorde que esse mistério do sétimo selo é aberto quando a meia hora de silêncio tivesse começado, estaria em pleno cumprimento. E, portanto, ele não podia abrir esse mistério ali, porque estava ainda na dispensação da graça. E, quando ele diz que ele, em sua segunda vinda, diz, por isso, em sua segunda vinda, a sua igreja, para isso é sua segunda vinda, a sua igreja, para transformar nossos corpos, os que estivermos vivos nesse tempo, e para vir com os crentes que morreram fisicamente. Vejam, se diz para vir com os crentes, é porque já nesse momento, essa escritura de Apocalipse 11 terá se cumprido e, depois de 3 dias e meio, diz que se levantaram. Ou seja, esses ministérios de Moisés e Elias, nesse instrumento diz que se levantou. E, vejam, aí por esses dias é que estará ocorrendo também a ressurreição da sexta dimensão que partiram das eras e do nosso tempo. Vem o simples que é tudo, vem como todas as escrituras encaixam como um grande quebra-cabeças, porque agora é aberto esse grande mistério do sétimo selo, esse grande mistério pelo qual houve silêncio no céu por meia hora, é aberto à igreja para todos os escolhidos de Deus que serão transformados, porque estarão vendo Jesus em sua segunda vinda para a redenção do corpo. Vendo a Jesus em sua segunda vinda para a redenção do corpo. E aí podemos até
colocar. Vejam por quê. Quando se revelou lá aos seus irmãos, porque recordem que José é tipo e figura da segunda vinda do Senhor. Tanto José, o filho de Jacó, como José, o filho do irmão Branham. E vejam como é tipo e figura. E ele ali disse: eu sou José, vosso irmão. Quem vendestes, podemos colocar aí também como tema, vendo a José em sua segunda vinda para a redenção do corpo. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder enviar essas palavras a todos vocês que estão reunidos nos diferentes países e todos que estarão vendo, ou escutando ou lendo esta conferência intitulada Vendo José em sua segunda vinda para a redenção do corpo. Que Deus os abençoe e os guarde. Continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus, hoje, quarta-feira, 27 de dezembro deste ano, 2023. Que Deus abençoe e guarde a todos.